E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um dia que estamos aqui juntos, eu e vocês, infelizmente com vocês. E hoje é um dia que eu estou com bastante fome, é um dia que eu queria comer uma marmita, mas infelizmente estão acontecendo desvios de marmita, tenho que fazer com essa denúncia. Estão desviando marmitas de sopa de macaco, eu não vou aceitar isso. Era pra eu estar recebendo marmita de sopa de morcego, mas isso não está chegando até minha casa. Bom, hoje basicamente a gente vai falar aí sobre o Marmita Gate, que é o novo hype, o novo assunto do momento. E eu vou explicar pra vocês um pouco antes do que estava acontecendo, o que é realmente essa história. Em ordem cronológica, coisa que eu não vi ninguém fazendo ainda. As pessoas estão soltando um monte de post, eu não tô entendendo nada, mas eu vou colocar as coisas aqui em ordem cronológica, eu acho, não sei a cronologia das coisas também. Então deixa eu tentar explicar a história pra quem não tá entendendo muita coisa, assim como eu tava. Primeiramente, nós temos duas garotas nessa história, que eu vou chamar aqui de Bia e de Tainara, mas esses supostamente são os nomes delas. Eu não sei se isso é verdade ou não. Qualquer semelhança com a realidade é uma mera coincidência, mas vamos lá entender o caso. Primeiramente, a gente tem a Bia, essa garota aqui, sorridente, com uma água na mão. E aí, um belo dia, ela decide que vai fazer um projeto social. Ela vai criar uma ONG de doação de marmita. Então ela vai pegar, vai cozinhar algumas coisas, vai fazer umas marmitas e entregar para as pessoas carentes. Essa é a grande ideia de Bia. Mas a Bia tem, sei lá, uns 19 anos e ela não tem dinheiro para ficar fazendo marmita. Então ela vai lá e decide ter a brilhante ideia de pedir esse dinheiro na internet. Ela aceita receber doações de pessoas e essas pessoas vão financiando essas marmitas que ela vai fazendo e entregando para as pessoas carentes. Humilde. Humildade total, essa garota chamada Bia. É um anjo, é uma pessoa iluminada. E aí, então, segundo o que diz a lenda, ela começou fazendo marmita pra 3 pessoas. E aí, com o tempo, essas 3 pessoas foram falando pra outras. E aí virou 5 pessoas. Ela começou a fazer marmita pra 5 pessoas. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. E quando ela viu, ela caiu em um esquema de pirâmide. Era tipo assim, um morador de rua. Um morador de rua chamava outro, que chamava outro, que chamava outro. Quando ela menos percebeu, ela tava fazendo marmita aí pra umas 20 pessoas, 23 pessoas, alguma coisa assim. Eu não vou me atentar aqui em contar exatamente como foi a história, mas era mais ou menos isso. Então ela começou fazendo marmita pra poucas pessoas. E com o tempo foi aumentando o número de pessoas que receberam essas marmitas dela. Ela foi aí expandindo o projeto social dela. E com isso entra outra garota, a Tainara. A Tainara era simplesmente uma amiga dela que resolveu participar pra poder ajudar a Bia a fazer essas marmitas. E ajudar ela a distribuir pras pessoas também. E aí, então, nós chegamos aqui no projeto social Alimentando Necessidades, que é esse projeto dela. E aqui nós temos as outras redes sociais dela também. Por exemplo, nós temos o Instagram dela, que tem bastante seguidores. Nós temos o TikTok delas também, que tem bastante seguidores. Elas fazem muito sucesso no TikTok, elas têm 84 mil seguidores. Então, assim, dava pra ver que era um projeto grande, sabe? Um projeto que realmente estava acontecendo. E olha só, olhando o Instagram delas aqui, a gente vê umas coisas interessantes. Por exemplo, ela posta foto com várias marmitas, tem de fato várias marmitas aqui sendo feitas. Quer dizer, várias não, tem 1, 2, 3, 4, 5 aqui nesse print. E aí ela posta foto de algumas coisas aleatórias, umas receitas aqui, uns ingredientes. E aí tem alguns TikToks que elas gravam, por exemplo, esse aqui, onde elas estão comprando as coisas no supermercado. Enfim, tem várias fotos aqui, onde elas postam no Instagram as marmitas que elas fizeram. E alguns vídeos mostrando o preparo das receitas. E aí a gente começa a se questionar o que tem de errado nisso, qual que é o erro aqui dessa situação. E bem, até o momento nada. Até o momento tá tudo bem, tudo certo aqui com o perfil dela. Elas realmente estão fazendo as marmitas, elas realmente estão comprando os ingredientes. Então tá tudo certo, sabe? Tem comida sendo entregue pra pessoas que estão passando fome. Mas aqui que está o grande X da questão. Acontece que as nossas duas protagonistas dessa história, a Bia e a Tainara, meio que ficavam fazendo posts nas redes sociais que viralizavam. E todas as vezes que alguma postagem dessas dela ficava viral, elas iam lá e divulgavam o projeto dela pra alimentar pessoas necessitadas. E ok, era muito bom que isso estivesse tendo uma certa visibilidade. Só que essas duas meninas, elas começavam a engatar uns posts muito virais. Era tipo assim, elas postavam alguma coisinha, irritava, e elas iam lá e divulgavam o projeto. Postavam outra coisa, irritava, elas iam lá e divulgavam o projeto. E isso não tem problema, sabe? Dava muita visibilidade pro projeto dela, que era um projeto pra ajudar pessoas. Só que aí alguns caras começaram a ficar desconfiados de tanta coisa viral que essas meninas faziam. Tem esse post dessa tal Tainara, onde ela fala que sofreu um abuso, e aí com isso, no final da postagem, ela vai lá e divulga o projeto social dela. Tem um outro post que essa Bia fez, onde uma pessoa supostamente tentava dar pra ela uma carne vencida pra ela usar nesse projeto dela. Ou seja, a pessoa ia lá e oferecia a carne que venceu pra ela poder fazer a marmita pras pessoas necessitadas. E aí, novamente, esse post viralizou. Da última vez que eu vi essa postagem, tinha, sei lá, 200 mil curtidas no Twitter. Isso é muita coisa, esse post teve um alcance gigantesco e novamente viralizou. Elas foram lá e divulgaram o projeto social delas. Então, os caras aqui do grupo Ozint, que tem foco em pesquisa autônoma em engenharia social, eles desconfiaram disso e foram fazer um dossiê sobre essas meninas. Então, eles contam aqui no dossiê deles várias coisas que eles acharam estranhas nessa história. Por exemplo, o perfil dessa Tainara Mota no Twitter tinha sido criado só pra divulgar o Alimentando Necessidades, o que é uma coisa bem estranha, não era um perfil pessoal, meio que foi um perfil que a menina fez ali pra ela, mas só pra divulgar o projeto social dela, que não teria problema também, não era uma coisa tão estranha assim, mas é algo a se desconfiar, porque na data que ela criou o perfil dela, foi o momento onde ela começou a divulgar o projeto social. Então, parando pra refletir um pouco sobre essa história até agora, supostamente duas garotas criaram uma ONG onde elas distribuíam comida pra pessoas necessitadas, só que elas tinham uma estratégia muito clara, que era fazer post viral, e todas as vezes que um post viralizava, elas iam lá e divulgavam o projeto delas, e com isso elas conseguiam arrecadar muito dinheiro e fazer
das marmitas. Só que é aqui que nasce o problema. Quando você tem um post viral desse tipo, dessa escala, onde é um post que alcança milhões de pessoas, com certeza muita gente vai doar, muita gente vai engajar no projeto, vai fazer doações de, sei lá, mesmo que seja R$1, vai ter muita gente doando. Então, por exemplo, pega esse post da Tainara que ela fez, que tem 177 mil likes, e imagina que, sei lá, 10% dessas pessoas doaram, ou até menos, imagina 1% só. 1% das pessoas que deram like nesse post fizeram uma doação de R$1. Com isso, essa mina já teria conseguido R$1.700. E R$1.700 dá pra fazer muita marmita pra muita gente. Só que parece que não era isso que tava acontecendo. Por exemplo, elas pegavam R$1.700 de uma postagem, sei lá, digamos que elas conseguiram esses R$1.700 de um post, e aí elas foram lá e fizeram 26 marmitas. Então, assim, se elas fossem comprar essas marmitas, se cada marmita custasse R$20, por exemplo, essas 26 marmitas que elas estão doando daria, sei lá, uns R$500 no máximo. Ou seja, elas nem precisariam fazer a comida, elas só poderiam comprar em algum restaurante. Então isso começou a gerar desconfiança nas pessoas e imaginar que, na verdade, elas estavam pegando esse dinheiro, fazendo algumas poucas marmitas, sei lá, distribuindo 5 marmitas e ficando com o restante do dinheiro que as pessoas doavam. E, mano, pra vocês terem noção do quanto que elas podem ter lucrado com isso, o TikTok dela, vamos pegar só o TikTok delas, tem mais de 83.000.2 seguidores. A gente tem vídeo aqui com mais de 1.8 milhões de visualizações e todos os vídeos passam de 20 mil visualizações. Então, assim, você pega várias pessoas doando de várias redes sociais, uma quantia mínima, e você tem muito dinheiro envolvido. É muita grana envolvida nisso aqui. E aí, aqui na investigação que os caras fizeram, eles viram que só 2 fotos tinham sido postadas entregando a marmita pras pessoas, e eram coisas de, sei lá, 4 marmitas, e aqui elas estão entregando 2 marmitas desde 2021. Então elas faziam várias postagens virais nas redes sociais, conseguiam uma grana e faziam 4 marmitas pra entregar. É um negócio que dá até raiva de ver. Como é que elas pegam tanta grana assim e fazem 3 marmitas? Vai tomar no cu. E não só isso, a galera começou a investigar e viu que elas faziam montagens com as fotos das marmitas, ou seja, as marmitas realmente não eram marmitas. Por exemplo, a gente tem esse post aqui que a Carol fez, mostrando o Photoshop que elas fizeram pra aumentar a comida da marmita. E aqui nós temos uma foto da comida sendo duplicada e mudada de posição, ou seja, é uma foto que elas tiraram de uma marmita real, e elas fizeram Photoshop e mudaram a posição da marmita, colocaram como se elas tivessem feito isso em um outro dia, quando na verdade era a mesma marmita do dia anterior. E essa era a estratégia das meninas, elas ficavam criando coisas virais, pediam doações para as pessoas doavam, e elas faziam coisa de 5 marmitas, e talvez elas até entregassem realmente, mas grande parte do dinheiro ficava com elas. E agora o bagulho virou até carro de polícia. Tem aqui Marmita Gate, o Ministério Público de Santa Catarina pedirá a instauração do inquérito. A menina só queria ganhar um dinheiro e acabou virando carro de polícia. Bom, e deixa eu fazer minha contribuição com o caso, deixa eu contar algumas coisas que acontecem. Vocês devem saber que eu, o João e algumas outras pessoas somos administradores de algumas páginas. A gente tá tanto no Twitter, no Facebook, em várias redes sociais, mas no Twitter que eu tenho acesso, assim, do nosso grupo, é assim a animação e a desenhos putos. De vez em quando aparece alguma proposta da gente fazer algum conteúdo, divulgar algum conteúdo. Assim, as pessoas pedem pra gente ou fazer um post pra elas, ou então dar um RT, vender um RT pra elas. Publicidade, basicamente, é vendido publicidade nas redes sociais. Mas eu sabia que alguns ADMs cuidavam dessas coisas por aqui, e normalmente tem muitas mensagens aqui na página, muita solicitação de mensagem, de pessoas querendo comprar RT e divulgação. Só que uma coisa que eu vi algum tempo atrás, eram pessoas querendo comprar divulgação pra divulgar algum projeto delas, e cara, eu tinha certeza que eu já tinha visto alguém querendo comprar retweet pra divulgar projeto social. Eis que eu entro aqui no perfil da Sem Animação no Twitter, coisa que é bem rara de fazer, eu normalmente nem entro no Twitter, e tinha aqui uma mensagem dessa Duda Poleza, que é a mesma mina que tá envolvida nesse caso aí das marmitas. E aí tem uma mensagem aqui dela perguntando: oi, qual o valor do RT? E isso foi esse ano, ó, 6 de julho de 2022. E aí algum ADM foi lá e respondeu, que aceitou a solicitação dela e respondeu: qual o conteúdo? E aí depois ela foi lá e falou: seria pra divulgar meu projeto social, não tem um orçamento muito grande porque economizamos bastante. É um projeto sem fins lucrativos. E aí, beleza, ela tá aqui divulgando o projeto social dela, e a gente não respondeu mais, a gente não continuou essa conversa. É o tipo de conteúdo que a gente já debateu bastante, que a gente não quer divulgar, pelo menos não vendendo retweet. Enfim, a conversa acabou por aqui, mas isso leva a uma reflexão aqui dessa história. Como eu falei antes, todo post dela viraliza. Assim, era muito difícil ver uma postagem dela que não viralizava, e você até estranha como que elas emplacam tantos hits assim, como que elas conseguem ir nas redes sociais e ganhar tanto alcance. E bem, basicamente é isso, sabe? Ela compra retweet, ela compra divulgação de páginas, e com isso o post pega muito engajamento e as pessoas acabam doando pra ela. Só que aí que tá o negócio, ela claramente não tá fazendo marmita, ela claramente não tá fazendo o tanto de marmita que ela promete, só que ela tava emplacando hit atrás de hit, viral atrás de viral nas redes sociais, recebendo muito dinheiro com isso, muito dinheiro mesmo, eu nem imagino quanta grana essa menina fez. Falam aqui que ela postou que tinha 30 mil reais
na conta, parece. Mas eu acredito que foi muito mais que isso. Ela deve ter começado esses golpes muito tempo atrás. E assim, é muito fácil você ver esses projetos sociais em qualquer lugar. E normalmente as pessoas só passam direto por isso, porque muitos deles podem ser golpes. Só que nesse caso, era um caso ainda mais extraordinário, porque elas emplacavam hits nas redes sociais. Cara, tem post viral no TikTok, tem post viral no Twitter, tem post viral no Instagram. E bem, o desenrolar da história é essa. As pessoas estão descobrindo que o golpe estava acontecendo e que não tinham muitas marmitas que estavam sendo feitas. As pessoas ainda estavam com fome. Ela criou a ONG pra matar a fome e as pessoas estavam com fome. Quem quiser ler o caso certinho, tem esse dossiê aqui que os caras fizeram. Tem thread aí no Twitter. Eu não vou detalhar mais o caso, porque senão isso vai ficar muito grande. Olha só, tem foto dessa suposta Tainara, que na verdade era uma menina do Pinterest. Ela só pegou e passou um filtro na foto. Ou seja, até as pessoas da história não existem. E essa treta tá rolando aí até agora. Virou caso de polícia. Essa foi a treta da marmita de hoje. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que eu tenha esclarecido alguns pontos aí sobre essa história. Muito obrigado por assistir até aqui. Compartilhem o vídeo aí pelas informações inéditas que eu trago aqui. Tô trazendo aqui informação inédita. E é isso, tamo junto, até amanhã.